Olá, boa tarde. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você, não é? De segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da nossa região e do país passam aqui pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você os temas importantes, os problemas, as demandas aqui da região e, na medida do possível, apontam aí os caminhos, né, para a gente minimizar ou para resolver todas essas questões que envolvem o nosso dia a dia. O painel Debates tem sempre uma reprise, você sabe, às 20 horas, às 8 da noite. E às 22, sempre na sequência do JB, a gente tem o painel regional, também com entrevistas importantes, debate sobre a região e sobre o Brasil. O painel regional Debates nessa edição, com prazer, recebe a professora e cientista política Olívia Pérez. Tudo bem, Olívia? Boa tarde. Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Nosso José Francisco Pacilo, mais uma vez na nossa bancada, participando com a gente nessa edição do painel Debates. Boa tarde também para você. Tudo bem, Pacilo? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, Irana. Satisfação estar aqui novamente no painel Debates. Muito bem. E completando aqui a nossa bancada, o nosso companheiro jornalista, o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente. Tudo bem? Boa tarde, Heraldo. Tudo bem, Boturão? Boa tarde, Olívia, boa tarde, Francisco Pacilo e você de casa que nos assiste. Pois é, você de casa que nos assiste já sabe, tem sempre à sua disposição o nosso telefone, né, que é o 3017 9110. E ligue para cá, participe conosco, envie aí a sua pergunta, tire as suas dúvidas a respeito dos temas que a gente coloca em discussão e opine, não é? Junto com a gente também, dê a sua posição, a sua participação sempre importante aqui no painel Debates. Pelas redes sociais, você compartilha com a gente pelo Facebook, facebook.com/painel regional. E acompanha em tempo real o nosso programa, acionando lá o site da TV Santa Cecília e clicando no ícone lá, o painel regional. Aí você está em tempo real com a gente, não é? Acompanhando o que a gente está discutindo aqui durante o painel Debates. Programa encerrado, ele fica para você disponibilizado no YouTube. Você acessa o YouTube, revê o programa ou os trechos que você julgar mais interessantes ou mais importantes, tá certo? Sempre os destaques aqui na abertura do painel Debates dos nossos parceiros, né, que estão com a gente diariamente. Aqui o DL, o Jornal Diário do Litoral, trazendo na sua capa, na manchete, essa edição que circula por toda a nossa região metropolitana, ricos e isentos. Essa é a manchete do Diário do Litoral, que fala aqui sobre o Yacht Clube de Santos, que é liberado de pagar impostos em Guarujá, porque declara não ter fins lucrativos. Isso é um assunto interessante, né? Eu passo aqui um exemplar à Olívia, na sequência ao Pacilo e na ponta ao Heraldo também, né? Um tema interessante e curioso, os clubes, de maneira geral, não pagam impostos, mas fazem parcerias com o município, não é isso, o Pacilo e Heraldo? Sim, para poder manter essa isenção, né? Mas sempre tem que haver um retorno, né? O clube, ele presta um serviço de educação, de aperfeiçoamento, inclusive até de cessão do seu espaço. Porque o Yacht Clube, diz aqui a manchete, não declara porque é liberado porque garante que, ou declara que não tem fins lucrativos. Mas clube nenhum tem fins lucrativos. Nenhum, claro. E eu entendo que ele deva pagar, ou então ele deva oferecer uma contrapartida. E esta contrapartida, viu, Boturão e ouvinte, telespectadores, uma contrapartida proporcional ao que ele está deixando de pagar de IPTU. Não é dizer, olha, eu simplesmente abro o espaço do clube por 10, 15, 20 minutos, dou uma aulinha qualquer, eu faço um comentário, permito que as pessoas se utilizem lá das instalações, da piscina, ou alguma outra coisa que se possa colocar, entre aspas, inclusão, e aí me safo do IPTU. Não é isso daí, não, o que prevê o texto constitucional, nem a lei. A gente está acostumado aqui em Santos, né? A gente comentava antes do programa, né? Alguns clubes aqui, a maioria dos clubes não pagam IPTU, nenhum deles paga IPTU, mas oferece uma contrapartida à prefeitura, né? É, assim que tem que ser, porque a isenção, ela pressupõe essa contrapartida. No caso aqui do Yacht Clube, surpreende que não tenha revelado esse tipo de serviço oferecido lá à população. E poderia ser, viu, porque é uma área que está tendo bastante procura aí na mecânica náutica, a própria navegação, a formação de profissionais nessa área é muito difícil. Quer dizer, e causa estranheza aqui pelos números apresentados pela matéria do Raton. Quer dizer, eles cobram muito e muito bem e se beneficiam dessa isenção, que me parece um acordo de cavalheiros, aí, um acordo de amigos, que não é de agora, né? Não é de agora, já perdura por um bom tempo. Diga, Olívia, pois não.
Bom, na verdade a gente tem que discutir um pouco mais o terceiro setor no Brasil, né? A nossa legislação ela admite duas figuras jurídicas, fundações e associações, que têm como características não reverter o lucro, né, o dinheiro que ganham para os seus dirigentes. Entra nesse bolo aí de fundações e associações que a gente conhece como terceiro setor, entre igreja, ONG, futebol, entidades filantrópicas, né, que prestam serviços assistenciais. Então, organizações muito diferentes entram dentro desse conceito, ficam isentas aí de vários impostos e, na prática, o que a gente vê é que não só elas não revertem benefícios para a população, como elas acham outras formas de corrupção. A gente precisa discutir uma legislação específica, mais detalhada para o terceiro setor, para coibir esses casos como desse clube. Curioso, né? Yacht Clube de Santos, né, em Guarujá, como temos a base aérea de Santos, em Guarujá, e como temos também o Porto de Santos, parte dele em Guarujá, né? O pessoal de Guarujá não gosta muito, né? Mas... já está mudando, já tem uma lei municipal em relação aos portos, né, para mudar Porto de Guarujá. Mas aí teria que ter alfândega em Guarujá, né? Se instala, isso é mais fácil. Levar o gabinete para arrecadar dinheiro é a coisa mais fácil. Bom, e a gente destaca também um parceiro nosso aqui mensal, o jornal Espaço Aberto, aqui destacando na capa de janeiro, tá certo? O aniversário aqui da cidade de Santos, Santos completando 468 anos, né? Com início de obras, né? Que são esperadas já há muito tempo pela população. Essa é a capa aqui do jornal Espaço Aberto, aqui da nossa Noemi e nosso Heraldo. A gente passa aqui na sequência também um exemplar para cada um dos participantes da mesa aqui dessa edição do painel regional Debates. 3017-9110, eu repito o telefone, aberto aí para você entrar em contato e participar conosco aqui pelo nosso... questionando a gente aqui, acompanhando a gente no painel regional Debates desta edição. Bom, hoje é 27 de janeiro, ontem foi 26, tivemos aí o aniversário da cidade de Santos, não é? Uma série de atividades aconteceram ao longo do dia, uma série de comemorações, né? Comemorações começaram já na noite do sábado com o baile oficial da cidade no Mendes Convention Center, que teve como representante aqui da mesa a Olívia Pérez. Foi bom baile, Olívia? Foi incrível, muito bom realmente. Então valeu a pena a cidade retomar o baile oficial? Valeu a pena a cidade retomar, a ideia de reverter então para um fundo de caridade é muito boa, a ideia de proporcionar o show do Diego Nogueira no domingo para a população também foi muito boa. Acho que a ideia inteira foi muito boa e o baile estava muito bom. E fica a dúvida aqui, né, rapidamente, né, só para a gente comentar num tempo curto, né, essa questão do baile oficial da cidade, né? Fica aí a dúvida por que foi... né, acabaram com o baile oficial da cidade na administração anterior, né? Já que é uma renda diretamente revertida para uma determinada ação social, né? Pacilo e Heraldo. Mas chegou a ser realizado no primeiro mandato, no primeiro né? mandato, no segundo não. Aí no segundo não. É curioso, porque o Fundo de Solidariedade esteve entregue à irmã do próprio prefeito. Quer dizer, se é uma renda, se as pessoas gostam de baile, gostam e têm condições de pagar, eu não vejo por que também não realizar. É um baile para quem pode pagar, movimenta a cidade, movimenta o comércio, movimenta os serviços, né? Cabeleireiro, locação de roupas, enfim, todo esse lado. E a renda para uma entidade de caridade, quer dizer, não entendi também por que o ex-prefeito Papa acabou. É bem-vindo, sim, toda a cidade promove esse tipo de evento e não vejo nenhum senão. Diga, Pacilo. É uma comemoração, como você comemora aniversário, né? Pessoalmente, isto é muito importante para trazer as pessoas para um congraçamento e a principal finalidade que é social. Isso é importante, né? Atinge o objetivo, além de comemorar, contribui aí para a questão social e eu vejo que, como muitas outras coisas não ficaram esclarecidas no governo passado, esta é mais uma delas, né? Infelizmente. Como o Heraldo bem disse aí, a irmã do prefeito tomava conta do Fundo Social de Solidariedade e se omitiu em relação ao baile. Não sei que critérios que foi utilizado, mas sei apenas que a sociedade deixou de ganhar na sua reunião, né, do seu congraçamento, e as entidades sociais também perderam. Só para amarrar essa coisa, eu ouvia muito, né, na gestão passada, essa coisa do show, propriamente dito, né? Você faz um baile para ricos, para globais, né? E um show para os ricos, para quem pode, para os globais, e o munícipe, né, da cidade, 90 e tantos por cento do munícipe que não vai ao baile, e aqueles 70 e tantos por cento tem dificuldade de pagar esses preços, não pode assistir a esse show que é feito, enfim. Pô, mas é tão simples.
O prefeito Paulo Alexandre provou que era a coisa mais fácil do mundo. Você fecha um contrato com o show, com a pessoa que vai fazer o show, para dar o show no baile oficial e no dia seguinte, num local público, não é, aberto, como foi a praia, onde todo mundo pode comparecer. Uma opção inteligente. Nem que ele, ao invés de dar 1h30 de show, dê 1h10, dê 1h15, diminui um pouquinho, você vai fazer um pacote, né, para agradar gregos e troianos. Me parece que é uma coisa óbvia, né, e foi feito agora. Né? E se levar em consideração um show para rico e um show para pobre, acaba saindo mais caro, porque você tem que trazer o grupo, movimentar toda essa logística, e realmente foi uma solução inteligente e de qualidade, o que é melhor. Verdade. Bom, você tem toda essa ali. crítica, né, em relação à elitização do baile, o fato das pessoas não saberem de onde vem o dinheiro, se é dinheiro público ou não, e você vê que a saída ela é fácil, né? Porque se você pega a iniciativa privada aí para investir para um fundo de solidariedade, é bacana. E reverter o show para a população também foi uma atitude muito bacana. Então tem críticas que facilmente os políticos conseguem sair dela com soluções relativamente simples. Muito bem. Obras importantes anunciadas aí, presença mais uma vez do governador Geraldo Alckmin aí na cidade acompanhando o prefeito em várias localidades, né? E acho que uma das mais importantes está começando hoje para valer finalmente, né, as obras de restauro, de recuperação, enfim, do Hospital dos Estivadores, que vai mudar de nome, né? Vai ser o Hospital de Clínicas e Maternidade aqui da cidade de Santos. Bom, o que dá para a gente puxar aí de importante de tudo isso que aconteceu? Tudo isso foi anunciado aí pelo prefeito, pelo governador, nesse dia 26, Olívia, Pacilo e Heraldo. Eu acho que é uma retomada muito importante. O Hospital dos Estivadores, né, construído lá pelos estivadores, numa tremenda boa vontade, esforço. Tem uma das melhores arquiteturas, porque é o mais novo hospital da Baixada, né? A arquitetura dele é adaptada. Meu primeiro filho nasceu no Hospital dos Estivadores. Lembro que naquela época, já quase 30 anos atrás, uns 30 anos atrás, já tinha TV colorida no quarto, etc. Eu paguei um bom tempo aí o nascimento. E vejo que esta retomada, né, é muito importante para a cidade. Está faltando equipamento de saúde na cidade. Nós vimos aí que houve aquisição e depois um tropeço, não foi para frente. E o prefeito Paulo Alexandre, ele realmente tem mostrado um dinamismo bastante grande, um relacionamento político intenso, e tem conseguido retomar um atraso que eu entendo que ficou, que nós entendemos, aí é uma voz comum, né, que ficou da administração passada. Então o prefeito, como mostrou no baile o dinamismo, tirou essa questão que a Olívia colocou de elitização, não, ele dividiu, foi muito inteligente, e por isso a gente tem que prestigiar essa iniciativa, porque é uma necessidade, uma carência da cidade. Então está de parabéns, e eu espero, e eu tenho certeza que ele vai querer que a obra vá até o final e que não pare. Muitos já tentaram inaugurar, fazer, criaram projetos, falaram muito, mas não saiu do papel. E agora parece que está saindo do papel, porque se inicia, ao que está sendo divulgado hoje, a retomada da reconstrução do hospital, agora das Clínicas e Maternidade de Santos. Parabéns ao prefeito, não tinha que ser de outra forma. Olívia, Heraldo, pois não? Bom, com esse caso a gente observa, né, que o Alckmin está em franca campanha eleitoral. O que me preocupa é que está tudo muito na esfera das promessas, né? A gente tem promessas, promessas e promessas de muitas obras em Santos que a gente ainda não vê concretizado. E é incrível que Santos, fazendo 468 anos, a gente esteja passando e discutindo problemas essenciais, como a questão da saúde, né? A saúde na Baixada Santista, em geral, é um caos. Quem fica esperando a vaga para um procedimento mais complexo na Santa Casa sabe disso, ou quem espera horas numa unidade de pronto atendimento também sabe disso. Então a gente tem problemas básicos de saúde, tem problemas básicos de mobilidade urbana, a gente tem problemas básicos de educação, vide a posição do Brasil nos rankings internacionais muito baixas. Então o que me preocupa é que está sempre muito na esfera das promessas. Eu realmente gostaria de ver tudo isso concretizado, porque não basta inaugurar um hospital, tem que manter ele, né? Tem que ter dinheiro e estrutura para manter ele e manter com qualidade. A Baixada Santista precisa dele e de outros equipamentos também. O Heraldo vai comentar, mas antes eu só queria dar um subsídio aqui, já falei isso aqui. A gente vai ter essas obras importantes no Hospital dos Estivadores, vai virar o Hospital de Clínicas. A Unimed havia projetado um hospital ali para Joaquim Távora, não era isso? Isso. Joaquim Távora, o hospital, parece que por enquanto ainda não saiu do papel, então, mas suponhamos que sai. E daqui a 2 anos, 2 anos e meio, a gente tenha também o hospital da Unimed.
e mais 30 e tantos hospitais que a gente tem aqui pela cidade de Santos. Em Santos, não é que eu quero me referir a isso. Vem o Hospital dos Estivadores em Santos, vem obras importantes para o Guilherme Álvaro em Santos, vem investimentos para a Santa Casa em Santos, vem os Estivadores em Santos, vem o Hospital da Unimed, quem sabe sai do papel, em Santos. Ou seja, é tudo em Santos, Geraldo. Você acompanha aí há séculos essa discussão toda também, né? Sabe o que eu estou me referindo, né? O ex-prefeito Tércio de São Vicente, né? Tinha lá ele feito boa gestão ou má gestão, enfim, mas ele batia muito nessa tese, né? É muita coisa para Santos, né? A região metropolitana precisava sair para as extremidades um pouco, né? E a gente não vê realmente muito disso para acontecer, né? Não, realmente você tem razão, porque quando se fala em metropolização, tudo se concentra aqui na nossa cidade. E agora, eu também penso como a Olívia, porque logo no início da administração do prefeito, Paulo Alexandre, ele anunciou o início imediato das obras lá do Hospital dos Estivadores, o antigo Hospital dos Estivadores, né? Que foi construído, aí, como bem lembrado pelo Pacilo, pela saga dos estivadores. Tiveram o mérito de construir, mas no curso da administração se perderam, não é? E por isso o hospital acumulou uma série de dívidas a ponto de ter sido aí adquirido pelo município, que na verdade comprou a dívida que tinha aí com a Previdência. Os estivadores ainda reclamam, dizem que a Previdência é que deve para eles. Muito bem. Mas o fato é que nós não temos mais o hospital, nós tínhamos 3 grandes hospitais e hoje nós temos 2 hospitais que trabalham, assim, padecem de muitas dificuldades. Agora, a gente espera que realmente esse dinheiro venha. Esse dinheiro venha e essa promessa aí de 18 meses, eu realmente estive ontem acompanhando lá a chegada do governador e vi mais festa política. Aliás, trouxeram até o ex-governador, o Serra, meio ali como um peso morto. Eu não sei se ele é candidato ao Senado, a deputado federal, mas ele voltou aí para a mídia, né, se deixou fotografar com as pessoas, ali com cadeirantes, do lado da escola de samba da União Imperial. Quer dizer, me pareceu mais um pouquinho de festa política. Aquela animação, né? Toda que a animação peculiar, toda dele, que ele é peculiar. Aliás, engraçado, ele estava até de bom humor, coisa que era muito raro no Serra Senador, no Serra Ministro, no Serra Governador, e ontem não. É um homem muito inteligente, né? A gente não pode nunca deixar de passar isso em um homem realizador. Deixou marcas aí no Ministério da Saúde e no governo do Estado, mas é um cara difícil danado, né? Sempre com uma cara amarrada danada e um mau humor característico do ex-governador José Serra, né? Então a gente apoia e aposta que realmente saia, porque saúde a cidade está devendo muito, né? Quer ter saúde de qualidade hoje, você tem que pegar via imigrantes. A região deve muito, né? É o que eu digo, né? A cidade padece desse problema todo também, né? Você aguenta o munícipe, né, com uma certa tranquilidade, porque você tem 60%, 70% do santista que tem plano de saúde. Embora, eu disse aqui outro dia, né, até o vereador Banha estava comigo aqui e largou a borracha em cima dos planos de saúde, com a crítica que eu fiz aqui, porque daqui a pouco não adianta mais você pagar plano de saúde, amigo. Você paga plano de saúde, você quer um médico 60 dias ou mais para você fazer uma consulta. Alguns médicos importantes que as pessoas indicam para você não atendem mais plano de saúde nenhum, né? Cobram consultas caríssimas. Você quer conversar com o cara para ver se ele divide em 2 cheques, a consulta, qualquer coisa assim, ou se ele dá uma amenizada. Agora, mas por essa parte o santista, a grande maioria tem plano de saúde, né, Pacilo? Mas o grande problema é que a cidade, quanto cidade polo, ela recebe aí um número gigantesco de pessoas dos outros municípios que vêm procurar a nossa saúde pública, né? Eu acho que a cidade polo, a cidade capital da região metropolitana, em função da infraestrutura que ela detém, vai ser natural que isto ocorra. Como o Heraldo disse assim, num caso mais grave, nós temos que pegar imigrantes. E acontece isso com Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, né? É um processo que ele vai expandir, mas vai levar um certo tempo, porque a estrutura que Santos tem, né, a infraestrutura toda, permite que esses investimentos sejam feitos aqui. E nós vamos manter essa situação até que os municípios do entorno, né, adquiram algo semelhante de infraestrutura para que esses equipamentos possam ser instalados, né, por exemplo, numa Praia Grande, em Peruíbe, porque um hospital de porte como Estivadores, ou uma Santa Casa, um Guilherme Álvaro, para falar dos públicos, ou então de uma
de uma Ana Costa, etc., isso fica muito difícil, né? Então isso vai ser natural. O que eu acho é que nós temos que coordenar melhor de que maneira atender essa população. E que os equipamentos que venham para cá, eles venham adequados para atender toda a população, né? Contando com esses municípios que estão ao redor aqui da cidade de Santos. Acho que nem com essa coordenação melhor resolve os problemas de saúde. Os problemas de saúde de Santos da Baixada são desastrosos, né? Você tem na Constituição aí uma regra que estabelece, uma lei que estabelece que todas as pessoas, independente da renda, têm direito ao sistema público de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, independente de eu ter ou não dinheiro, eu teria que ter esse atendimento público, porque todos nós pagamos impostos para isso. Não dá certo. As pessoas com um pouco mais de dinheiro ou aquelas que precisam de um atendimento apelam para os planos de saúde. Esses planos de saúde, hoje em dia, eles estão apresentando um atendimento também péssimo. A gente demora 2, 3 meses para marcar uma consulta e quando marca, o médico atende em 15 minutos. Existem agências reguladoras, como a ANS, né, para regular os planos de saúde, mas os seus diretores são ligados aos planos de saúde, o que na prática privilegia os interesses econômicos. O que acontece é que as pessoas com mais dinheiro, elas pagam consultas particulares, aí sim, elas são bem atendidas e atendidas de forma mais rápida, né? Não precisam ficar esperando 3 meses para o plano de saúde, para algum médico atender. E, novamente, quem tem dinheiro é bem atendido, tem acesso à saúde, e quem não tem dinheiro morre na fila de espera. É uma situação dramática a situação de saúde no Brasil inteiro. Mas isso se deve tudo, eu acho, à falta de representatividade na nossa região. Já tivemos, perdemos muito. Porque é engraçado, as carências a gente está cansado de enumerar. Dinheiro tem, porque se não houvesse, e para usar uma expressão que o PT gosta muito de usar, o tecido social está esgarçado. Está esgarçado, de fato. Saúde, educação, segurança. Mas não falta dinheiro para investir milhões e milhões num porto lá em Cuba. Dinheiro nosso, dinheiro do BNDES. Nunca eu acho que a país gente se fez esse tipo de investimento. Acho que a gente pode até Nunca ajudar, sabe? Eu não vejo aqui nem a situação de se é comunista, socialista ou não. Mas você só pode ajudar alguém quando você está bem fortalecido. Como é que você vai tirar as nossas riquezas daqui para investir lá em Cuba? Passa-se uma imagem de que o Brasil está muito bom, mas na prática as pessoas aqui, elas morrem na fila de espera de um hospital. E olha, eu acrescento... sendo atendido nos corredores dos pronto-socorros, continua a situação igual. Nos corredores as pessoas são atendidas. Eu acho que falta bastante fiscalização e também falta uma atitude concreta e objetiva da administração pública, né? E da sociedade politicamente organizada, esquecer um pouco os canais institucionais e tomar algumas medidas. Eu também vejo que é muito importante que o Ministério Público atue mais em relação à saúde, né? Auxilie a população nesse aspecto. São questões de interesse difuso, coletivo, como a Olívia colocou bem, está lá previsto no texto constitucional, em que pese ser uma dificuldade bastante grande, né? O aspecto de prestar saúde de modo coletivo, a gente tem que realmente estruturar e organizar. Eu vejo também que estão sugando a saúde pública, porque os atendimentos pelo SUS, a maioria das pessoas em primeiros socorros, alguma coisa, é atendido gratuitamente e tem plano de saúde. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa foi atendida gratuitamente, se ela tiver o plano, a saúde pública tem que cobrar do plano, porque os diretores de plano, eu não vejo plano quebrar, eu só vejo os planos cada vez melhores, fazendo propaganda em televisão, diretor que anda de helicóptero, etc, etc, etc. Então a gente tem que fiscalizar, eu acho que o poder público deve fazer isso, mas não só o poder público, as associações todas elas organizadas, cobrarem a cada momento das instituições públicas principalmente. E cobrar também, né, da representação na Câmara em relação à aplicação do dinheiro na saúde e verificar de que maneira está sendo gasto esse dinheiro, porque não é só aplicar, também saber de que maneira ele está sendo aplicado. Eu acho que a gente vai atenuar um pouquinho este quadro tão degradante que é a saúde pública no país. E olha, tem muita gente querendo saber o que a presidente Dilma Rousseff e a sua comitiva foi fazer em Lisboa, na saída do Fórum de Davos, né? Já que o caminho era Suíça, Cuba, mas o avião precisava fazer um reabastecimento em Lisboa, né? E todos afirmaram que era um reabastecimento de 1 hora, 1h15, 1h20, todos poderiam ficar a bordo, né? Sem nenhum problema. Pararam em Lisboa e a presidente dormiu, né? Passou uma noite em Lisboa com toda a sua comitiva
por módicos R$ 26.200. Aí todo mundo vai dizer, mas isso não vai resolver absolutamente em nada o problema da balança financeira brasileira. Não vai melhorar o sistema de saúde, não vai piorar a nossa economia, não vai. Mas pelas barbas do Nicolau, né? 26 pau jogado fora de graça, sem Boturão, agenda, sem nada. Boturão, este gasto é obsceno e eu acho que ajuda a melhorar sim, porque este exemplo pedagógico negativo, ela gasta 26, o burocrata aqui gasta 5 mil e assim vai. Isto tem um efeito multiplicativo muito grande. Inclusive, isto é muito ruim, não se tem ideia. Nós não estamos falando de 26 mil reais, nós estamos falando de uma postura cultural, de uma educação pelo exemplo. E isto é um péssimo exemplo. Bom, a gente tem que sair para o rápido intervalo aqui no Painel Debate, sempre antes passando uma informação da Prefeitura de Santos para você, porque ainda dá tempo de participar do Prêmio Irmã Dolores e o concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. As inscrições vão até sexta-feira, dia 31. As iniciativas integram aí o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar ações da cidadania, o Irmã Dolores, que é fruto da parceria entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias: a Herói, a Mídia e a Universitária também. Interessados podem enviar aí os seus dados pessoais e descrição da ação, anexo do arquivo em PDF ou em um link, né, para o e-mail prêmio Irmã Dolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. E para um olhar da comunidade, profissionais e amadores ainda devem ir às regionais dos Morros, Zona Noroeste ou regional da área continental, e os menores de 18 anos precisam de uma autorização ou acompanhamento dos responsáveis. O regulamento de participação pode ser consultado no portal da própria Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. E a gente volta em instantes. Estamos voltando, este é o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Um prazer conversando aqui com a cientista política, a professora Olívia Pérez, com o nosso José Francisco Pacilo, com o Heraldo José dos Santos também. 30 17 91 10, telefone para você participar conosco com o seu comentário, sua pergunta, fique sempre à vontade. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional à sua disposição. Vou tentar mostrar aqui, né? Não é a manchete, é certo, do Diário do Litoral, mas é uma matéria importante, né? Porque o tempo é o senhor da razão e o tempo urge de uma maneira fantástica. Impressionante como o tempo passa rápido, né? Tem aqui a manchete da presidente Dilma, né, gastando 26 mil numa noitezinha, né, em Lisboa, e ao lado a manchete do assunto que a gente vai debater um pouquinho agora, né, pais de vítimas da Kiss, né, pais de vítimas da Kiss fazem homenagem, né. Você se lembra muito bem, a Kiss, aquela boate localizada em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, onde aconteceu lá um incêndio e 242 pessoas acabaram mortas, né. E mais um sem número de pessoas ainda, né? Os jovens, adolescentes, enfim, acabaram com sequelas e sequelas importantes, queimaduras graves, gente que não consegue respirar naturalmente até hoje, obrigada a fazer tratamentos constantes, a frequentar os postos de saúde, os hospitais lá da cidade ou até de Porto Alegre, enfim, para fazer inalações constantemente, porque aspiraram muitos gases, né? Em função do fogo, em função do incêndio. E esse problema, essa situação que aconteceu lá na Boate Kiss em Santa Maria, gerou pelo país inteiro, e aqui a cidade de Santos, a Baixada Santista, Santos não ficou fora, não é, dessa situação toda, não é, uma preocupação muito grande com as nossas casas noturnas, não é, com as nossas baladas, com as nossas boates, enfim, e gerou aí uma questão, a busca da luta constante pela instalação do tal AVCB, né, em todas os postos, os próprios públicos. A Prefeitura de Santos não tinha AVCB. Nenhum próprio público da Prefeitura de Santos tinha AVCB. Todo mundo ficou de queixo para todo mundo caiu aqui das cadeiras, né? Quando veio essa informação. Heraldo, lembra, né? O prefeito estava acho que foi a primeira participação do prefeito no programa. O Heraldo estava participando conosco também. E ele deixou isso bem claro, deixou claro para todo mundo: nenhum próprio público de Santos tem AVCB. Ou seja, uma coisa inacreditável, né? Agora, um ano passa num tiro, né? Rapidamente, e as vítimas daquelas pessoas que faleceram continuam chorando as suas perdas e outras, né, continuam aí
ajudando as vítimas, as pessoas que ficaram com sequelas a tentar se recuperar. Né? E ninguém foi culpado até agora, né? Ninguém foi Acho punido. que não há um preso até agora, né? Não tem nem nenhum o dono preso. da boate, ele foi Não, preso. nem não os foi? 2 sócios foram presos e foram soltos, né? Estão aguardando julgamento. Então, quem está sendo acusado são os 2 sócios, o produtor do show, se não me engano, alguém da banda também, e pessoas também ligadas ao corpo de bombeiros também estão sendo acusadas, mas ninguém foi punido. Falar que o ser humano ele é perfeito, ele é ético, ele se preocupa acima de tudo com os outros, não é verdade, né? Na economia e na política a gente fala que o ser não é humano bem ele assim, faz né? escolhas racionais. Então é preciso de instituições que coíbam o comportamento do ser humano e levem ele a se preocupar com o outro, porque ele sempre faz um cálculo de custo-benefício, então a gente precisa de instituições que levem a um comportamento ético, civilizado, que levem à cidadania. Os estudos recentes ele indicam que as grandes religiões, as religiões punitivas, ele exerce esse papel sobre o ser humano, né? Ele coíbe o comportamento do ser humano para que ele se preocupe sempre com o próximo. Em sociedades laicas, são precisas instituições que façam com que o ser humano ele se preocupe com o semelhante. Então é necessário que haja investigação e haja punição para que as pessoas não arrisquem, né? Não tentem burlar as leis ou não seguir as leis e tentar ganhar lucro com isso. Se não houver essa punição, as pessoas vão continuar arriscando e a gente não vai conseguir induzir a esse comportamento. Por isso a necessidade que alguma coisa seja feita nessa tragédia enorme, que levou a 242 mortos e, se não me engano, a outras 600 feridos nessa tragédia. Precisa de punição. Me parece, né, o Heraldo e Pacilo, que é cultura nossa, né? Enquanto não acontece a desgraça, nós vamos levando. E nem aconteceu aqui na década de 90, né? O Heraldo, acho que, não sei se cobriu esse... 97. 1997, show dos Raimundos, Show do no Regata Raimundo, no Santista, Regata né? Santista. Lá, os responsáveis, a verdade é a seguinte, os responsáveis, cabia 4.000 pessoas no ginásio do Regatas. Eles experimentaram 5.000. Deu 5.000, não aconteceu nada. Eles experimentaram 6.000. Deu 6.000, não aconteceu nada. Eles puseram 7.000. Com 7.000 não aconteceu nada. No show dos Raimundos, eles falavam, nós vamos arrebentar de ganhar dinheiro. 8.000, aconteceu aquela desgraça toda, aquela tragédia. O ginásio quase veio abaixo, 8 mortes, aquela 8 situação mortos, toda. é verdade. É algo semelhante, algo parecido. Parece que é uma cultura nossa aqui, em que enquanto a casa não cai, né, não se toma... Mas a partir daquele providência que episódio deve ser lá, tomada. o Boturão, houve a elaboração de uma legislação rígida aqui em Santos. Só que não foi cumprida, não foi fiscalizada. A ponto de, depois da tragédia lá no Sul, com 300 mortos, a gente constatar que Teatro Municipal não tinha uma vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Outros prédios públicos Paço também. Municipal não tinha? O próprio Paço Municipal. E outras casas noturnas que funcionavam aí, como o Bar Torto, enfim, várias e outras. O Bar Torto foi um problema danado, né? Agora, Um no tempão caso lá do Regatas, houve punição. Houve punição na esfera civil e na esfera criminal. Aliás, acabou o clube, né? Esse show contribuiu para acabar com o clube, que tem dívidas aí de indenizações que não foram pagas. Agora, o mais curioso é que eu lembro muito bem, teve um perito da Polícia Técnica que teve a ousadia, a disfarçatez de afirmar no laudo que a culpa era do público. Do público? Do público. 8.000 pessoas, onde cabiam 4.000. Exatamente, as pessoas eram saíram obrigadas a todos adivinhar. por uma porta. Só que ele não mencionou que tal as demais, overbooking, não. todas as outras estavam fechadas, trancadas, né, com a fiação lá solta, fios desencapados. Quer dizer, eu lembro muito bem desse laudo, que foi eu cheguei a fazer matéria sobre isso. O cara afirmar isso, realmente eu acho que ele teria que ser expulso da Polícia Técnica. Porque razões tiveram inúmeras, mas não a culpa do público. É um erro bastante grosseiro para se admitir que não tenha sido parcial, né? Que, aliás, se conta exatamente com a perícia, com quem detém um conhecimento técnico, para que tenha uma imparcialidade. E isto parece que não aconteceu mesmo. Tem que ser responsabilizado, inclusive, em função desse tipo de prestação de serviço, né? Que desserve, inclusive, e desonra a própria Polícia Civil quando se faz ou se manipula um resultado com algum interesse oculto, provavelmente, talvez até por isso até escuso. Quer dizer, um erro muito grande, né, para que seja admitido sob qualquer aspecto. E isso gerou realmente uma avalanche, aí, como lembrou o Heraldo, aí, de preocupações aqui por toda a cidade, toda a região metropolitana, enfim, e a gente não sabe exatamente em que pé está essa situação, né? Me parece que
os próprios públicos, né, hoje já devem ter lá o AVCB, enfim. Agora, eu não sei, por exemplo, a gente debateu muito a respeito desse tema aqui no debate, no painel debates, no painel regional também. Essas baladas da noite aí em Santos, né, que foram criadas em edifícios que são tombados, né? Como é que você vai fazer? Como é que se faz para você abrir uma outra saída, se o bombeiro exigir? Enfim, se bem que os bombeiros participaram com a gente também por 2 ou 3 oportunidades, né, explicando que a regra não é bem essa, você não é bem obrigado a ter 2 saídas, enfim, você é obrigado a ter uma entrada e uma saída que proporcionem uma certa facilidade, uma certa tranquilidade às pessoas de se locomoverem quando houver algum tipo de necessidade, né? E tem que haver lá o equipamento necessário para um incêndio, enfim, pessoas tem gente com experiência para tentar resolver o problema com uma certa rapidez, uma certa facilidade. Agora, nessa questão aqui que envolve a Boate Kiss, né? O que faltou para essas pessoas serem presas, por exemplo, os donos do local? Acho que faltou o próprio judiciário. Provas? Não, as provas são inquestionáveis. Os mortos são 242, mais os feridos a 600. Né? Eu acho que faltou exatamente uma ação mais efetiva do próprio Ministério Público de fazer a denúncia, né? E do Judiciário de realmente fazer a devida penalização, dar a devida penalização para essas pessoas. Não existem dúvidas, né? O que existe de concreto são 242 jovens que morreram, mais uns 300 ou 400 que ficaram com sequelas, e quanto a isto, não se tomando nenhum tipo de medida, né, ou se prolongando isto, permite que outras venham a ocorrer, dá uma sensação muito ruim, inclusive cria uma certa falta de credibilidade nas instituições, seja a que acusa, seja a que pune, né? E isso a gente tem que rever. Não deve servir de exemplo negativo esta postura. Faz um ano, 242 pessoas, mais os feridos, né? Com sequelas, jovens que têm interrompido aí toda uma vida pessoal e profissional, emocional pela frente. Eu acho que a gente tem que rever isso, tem que cobrar. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem que rever o que aconteceu lá, por que está demorando tanto. E nesse aspecto eu vejo que é importante que se estabeleçam critérios de acompanhamento das decisões do Judiciário, que haja um gerenciamento, que haja um estabelecimento, né, de obrigatoriedade de cumprimento de prazos, porque os advogados cumprem e ninguém mais cumpre prazo no Judiciário. Então, isso é muito importante, que esse exemplo aí daqui sirva, inclusive, para outras questões, e uma delas passaria pelo próprio Judiciário. É um absurdo não se ter ainda nenhuma medida efetiva depois de um ano de um caso tão clássico, claro, onde a materialidade está visível. Então, eu acho que nós temos que repensar também essa própria postura do Judiciário em relação à morosidade, que é no geral, né? Este é um grande problema da nação brasileira. Eu concordo, acho que a gente tem que sim discutir nessa questão o papel do judiciário, que nossa justiça é lenta e muitas vezes não tem os resultados adequados, a gente já sabe. O que a gente conclui desse caso é que, primeiro, houve uma condescendência com os empresários, né, com os donos da boate. Historicamente, no Brasil, os empresários são sempre defendidos, né, sempre são menos punidos do que os outros. Nesse caso também, o Ministério Público, o Judiciário, ele foi condescendente com os bombeiros também, né? Então, uma instituição considerada meio que sagrada, né, ninguém se critica, a gente sabe que padece de falta de recurso, de investimento, de profissional, mas que também não está imune à corrupção. E nesse caso, eles foram condescendentes com os bombeiros também. É óbvio que precisa de mais regulamentação nessa área, né, de segurança nesses equipamentos, nessas baladas, né? Precisa de mais fiscalização, funcionários suficientes e precisa de punição para coibir novos casos, né, novas tragédias como essa. Bom, a punição nesse caso, ela vai, com base na legislação atual, existente, ela é mais na esfera civil do que na esfera penal. Não se pode esperar que o empresário, o músico, eles vão para a cadeia. Não vão para a cadeia. Não vão para a cadeia porque, apesar do número elevado de vítimas, a responsabilização dele no campo penal é no homicídio culposo. Quer dizer, nenhum deles queria o resultado, a morte, né, dos frequentadores da boate. Agora, eu acho até, e penso dessa forma, que o rigor da lei nesses casos seria aumentar e os juízes perceberem que, nesses casos,
o dano moral ele é muito mais evidente. Então, na hora de dosar a pena, não vir com 2, 3, 4 salários mínimos, como a gente vê por aí ridículo, constantemente. Né? Quer dizer, tem que doer no bolso. Por que os crimes de trânsito estão recrudescendo? Porque está pesando no bolso do cidadão, do infrator. Cadeia dificilmente resolve situações ou recupera alguém. Principalmente esse modelo de cadeia que nós temos hoje no Brasil. Agora, as famílias, né? Eu sei, evidentemente, que a gente sabe disso, ninguém está querendo aqui dar valor, né? Valorizar vidas, essa coisa toda, ou precificar vidas, enfim, rotular, não tem isso. Uma vida não tem preço. O cidadão perder um filho, perder um sobrinho, perder um neto, é uma perda irreparável. Né? Para o resto da vida daquele cidadão vai ficar essa marca, né, no coração, não tem como. Né? Mas as famílias que perderam os seus entes queridos ali, filhos, netos, sobrinhos, enfim, né? E aqueles que estão sequelados, eles vão à justiça contra quem? Contra a Kiss? É isso? Contra a Kiss, lógico, contra a banda que, segundo um dos elementos, foi quem deu início, soltou os luminosos. E eu acho que teria que ir também contra a municipalidade, porque se omitiu na fiscalização, contra o bombeiro que manteve lá o laudo, que não tinha condições, né? E isto tem que ficar bastante claro para que todos respondam. E havendo um número grande de responsáveis, eu acho que fica, inclusive, mais fácil, dilui a questão do quanto da punição econômica, né? Por exemplo, eu acho que não tem cabimento, a partir do momento que a municipalidade, que era responsável pela fiscalização, junto com o bombeiro, são instituições que, ou bem ou mal, possuem suporte econômico, venham a responder com valor expressivo, para que não mais ocorra esse tipo de situação. Vamos então para mais um intervalinho, a gente volta em instantes com o nosso painel Regional Debates, tá bom? Já, já. Muito bem, a gente volta, este é o terceiro e último bloco aqui da nossa edição do nosso painel Regional Debates. Eu estou aqui com a Olívia Pérez, com o nosso José Francisco Passílio, com o Heraldo José dos Santos, e a sua participação sempre importante nessa edição. Algumas perguntas já chegando. Silvio do Rio Branco, mais uma vez, está participando com a gente, que foi à Prefeitura de São Vicente para pedir prorrogação pela regularização do seu imóvel. Além de cobrarem uma taxa para fazer essa prorrogação, só vão lhe dar 30 dias para esse pagamento. E aí, correto isso ou não? Acho que o prazo está muito enxuto, não? Eu acho que o prazo está enxuto, mas a gente tem que ver o que fala a regra municipal, né? O que o município estabelece lá. De qualquer forma, eu acho que é um prazo muito pequeno e a gente tem uma certa dificuldade. Que tipo de regularização? Propriedade? A gente tem essa dificuldade de tentar esclarecer. Mas eu acho que qualquer prazo para uma regularização, vamos supor, em termos de propriedade, registro em cartório, ou algum pagamento de regularização de obra ali. Regularização de obra. Mesmo assim, 30 dias é um prazo pequeno para que você consiga qualquer tipo de aperfeiçoamento da obra que você vem fazendo, se formos considerar isso, né? Até porque hoje essa mão de obra, principalmente na área da construção civil, está difícil. Eu acho que é um prazo pequeno, a prefeitura podia prorrogar isso, podia dar um prazo um pouquinho maior. Eu acho mais fácil o Silvio aí procurar algum vereador lá da Câmara de São Vicente. Algum vereador para facilitar o caminho, não, abrir as portas lá, exatamente. Abrir as portas da esperança. Não é certo, né? Não, é correto, sim. Não, mesmo. Você procura alguém por favores pessoais? Não é favor pessoal, é para a interpretação da lei. O legislador municipal foi o que criou a lei, então ele procura o legislador, que o legislador vai esclarecê-lo sobre o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Não para quebrar galho. Não, eu falei nesse sentido. Se fosse só uma prorrogação para ele, é uma prática muito comum no Brasil. A gente está falando aqui em tese, a gente não sabe realmente o que diz lá a legislação municipal em relação à regularização. De repente é uma obra totalmente irregular. Como é que vai regularizar aquilo que está irregular? Então, por isso que eu dei essa sugestão de procurar o legislador municipal. Mas é interessante discutir sobre isso, porque essa história de pedir favor para o vereador é uma coisa, na cultura brasileira as pessoas acham que está certo e o vereador, por vezes, acha que aquela é a atuação correta dele, né? Eu vejo o vereador falando que ele pede o dia inteiro atendendo a população que quer determinado favor. Isso é errado, o vereador ele tem que lutar com todo mundo, né? Porque senão ele só vai atender. Mas tem que dar esse atendimento, professora. O cidadão vai lá, pede
caixão, pede vaga em não escola, pode, e não pede água, luz elétrica. E aí ele vai dar o caixão em troca do quê? Em troca de voto? É. Não, ou ele luta Exatamente por uma política isso, pública exatamente pra isso. Mas caixão, o tudo, defunto ou precisa é enterrar, pago de professor, tá voto. lá. É uma cultura macunaímica e que eu acho que os nossos representantes têm este mal, este vício. E a gente também. Todo mundo acha certo, isso não é certo. Não. Porque aí só ganha quem procura o vereador, quem vai vender seu voto para ele, isso é compra de fica voto, uma é assim moeda que eles de se fica uma elegem. moeda de troca aí e é muito ruim e acaba Não, mas nem acontecendo sempre o que tem está esse acontecendo na negócio representação. de troca, nem sempre tem isso. O vereador Não tem, é um tem, servidor fica, por favor. público. Deveria. Não. Ele é um servidor público. Deveria ser um servidor público que está lá para determinado Não, momento que tem que ter uma Ele profissão pode depois. até e não viver E não viver disso, da representação. né? O problema é que as Exatamente. coisas não funcionam como deveriam, né? O cidadão tem uma pessoa da família que morreu. Ele não tem para onde levar. Já foi na prefeitura, já vai foi lá, no vai na serviço prefeitura, social. Vai não sei aonde. E o cidadão está falecido lá, o cadáver está esfriando já, e a família naquela situação. Ele acaba apelando para a primeira pessoa que ele acha que Então, pode resolver aí o ele Mas problema. resolve. apela, aí essa vira a regra do sistema, Esse né? é o Para você problema, conseguir virar a alguma regra. coisa, você tem que apelar. Esse Tá é o errado, problema. gente. Não pode. Custo. A prefeitura, então, tem que ter um serviço, né? Para atender quem precisa ser enterrado para todas as pessoas. O vereador que lute por sem um dúvida. direito de todos e não para... Aliás, a prefeitura devia instalar um serviço de um crematório municipal para a gente acabar com todos esses cemitérios aqui, pelo amor de Deus. Mas é uma questão cultural também, nem todos querem ser cremados. Eu sei, né? Heraldo, mas precisa criar essa cultura, né? Mudar. Precisa iniciar, precisa iniciar. Precisa iniciar. Essa coisa do cemitério. Vocês estão preocupados então com uma limpeza aí, pelo que estou vendo. Não, Pelo quê? uma limpeza. Não, a questão da cremação é uma questão ambientalmente mais correta, Ambientalmente né? mais correta, entendeu? Não Dá muito menos prejudica os lençóis trabalho. freáticos, né? Resolve o problema aí do espaço. Você vai né? deixar seu lóculo para os seus filhos vão ter que cuidar do seu lóculo. Olha, aí no futuro pagar nós lá vamos o seu ter mais, óculos. nós vamos ter nossos restos mortais para serem analisados, Vai deixar um problema para os teus filhos né? resolverem. Estudados, tudo isso. Bom, aí você pode doar os seus restos a uma universidade. A universidade, né? Aí eu concordo, Isso, tudo bem, só uma alguns, saída né? também. Pedir Nem que ela precisa ser conserve. todos. Mas, olha, de uma certa maneira, a gente está analisando assim, grosso modo, mas tem razão, Heraldo, num certo aspecto. Por exemplo, essa questão do Jango, que vai ser refeito, o DNA e etc., inclusive tem uma ação de investigação de paternidade. Esse é um problema delicado, que a sociedade precisa pensar de que maneira resolver. Assim como o Sarney, que queria queimar os processos, né? É um absurdo, quase que ele dá uma de Nero aqui no Brasil, e queimar os processos, que são onde estão os conflitos sociais, de que maneira que foram resolvidos, qual era a cultura da época, como que se pensava, né? A gente tem que analisar. Eu não sei se o crematório realmente é a solução final, não. Eu acho que é uma boa solução, ambientalmente é o indicado, mas a gente tem que repensar de que maneira fazer isso. Talvez guardar um pedaço, uma parte, né? Guarda alguma A família fica prova. responsável fica por responsável. Tira uma xerox. Já Aí a Abre viúva exceções pra morre casos não também, os filhos não vão achar esclarecidos. nunca onde é que a viúva deixou. Olha, mas talvez fosse algo menor, sem Doutor tanto Pacelo, problema. o difícil hoje é sepultar, porque e se for sepultar no cemitério da filosofia, corre o risco de a família ser assaltada, porque o que está acontecendo vergonhoso. de roubo dentro do cemitério, está na hora da Secretaria Municipal aí de Segurança agir. e o Paquetá tem o famoso lençol freático ali que passa água por baixo. contaminado? Quer dizer, uma situação extremamente desagradável, né? Custódio Fernandes do Boqueirão, parabéns ao Heraldo pelo ponto de vista. Temos dinheiro para fazer um quê? Um porto em Cuba. Um porto em Cuba e não temos dinheiro para nossos aposentados e saúde. Olha aí, Heraldo José. É você. verdade, né? Os brasileiros ainda vão, né? Mas outubro está chegando, quem sabe a gente mude alguma coisa. Né? Eu queria acrescentar nessa questão do porto também que o Brasil perdoou dívida, né, de país do continente africano, onde estão instaladas ditaduras ferozes. Isso também é muito ruim. Esse financiamento, esse perdão dessa dívida foi pago com dinheiro dos trabalhadores, o recolhimento aqui dos impostos, que é a grande maioria que recolhe impostos no país, né? Quem não tem como fugir, não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma condição de maquiar um pouco esses impostos. Quer dizer, nós pagamos e financiamos ditaduras na África, lamentavelmente. Nunca antes na história desse país, né? Aconteceu Esse isso. tipo de coisa.
Uriel Vilas Boas, como vocês veem a possibilidade política de eleger candidatos na região e qual seria o tema principal deste debate? Bom, acho que o tema principal é aquele de 300 anos atrás, né? A questão da saúde, educação, agora a mobilidade urbana também entrou forte nisso, segurança pública. Segurança pública. Mais ou menos por aí, não? São os mesmos temas de sempre, né? Na ciência política a gente fala que os candidatos que defendem temas amplos, eles são eleitos, né? Ora, defender a saúde, a educação, a segurança e mobilidade é o que todo mundo quer. Então esse vai ser a pauta do debate, não só porque são temas que concernem, né, quem atingem todo mundo, como são temas de muita preocupação na sociedade brasileira. Como eu estava falando no começo do programa, Santos, 468 anos, e a gente discutindo ainda com problemas básicos. Então, sem dúvida, essa vai ser a pauta dos debates. E voltando um pouco na questão do porto em Cuba, essas ações do governo federal fazem parte de uma política que pretende instalar um soft power, né? O Brasil ser mais bem visto internacionalmente para ter mais poder nas relações que daí sucederão, né? Por isso que o Ministério da Cultura banca estilista, por isso que vão bancar a Copa e Olimpíadas. A questão é a custo do quê, né? Então a gente quer ser bem visto internacionalmente, tirando dinheiro para problemas básicos da população brasileira. Esse é o grande problema. Eu acho que bem visto, perdoando dívida de ditador e investindo em país socialista é meio preocupante, porque tem outros lugares para investir e que dariam seguramente mais retorno, né? Porque nós só temos visto críticas a tudo isso. E eu gostaria de acrescentar, Olívia e os debatedores aqui, amigos, um tema muito importante que eu acho que causa toda esta polêmica, essa dificuldade que nós temos de nos organizarmos e ter um equilíbrio econômico nesse mundo capitalista, nesse tema capitalista. Eu acho que um tema principal para o país no futuro é a reforma tributária, que é uma questão que vai atingir a todos e vai permitir que, bem feita, justa, com uma justiça fiscal, nós vamos estabelecer um equilíbrio muito importante. Eu acho que a reforma política e a reforma tributária são dois temas importantes. Através delas, nós vamos interferir na saúde, na educação, no transporte, na questão portuária. Então, eu gostaria que a gente pensasse nisso. Mas não dão voto, porque a população um pouco entende. Acho que os políticos eles vão apostar muito nessas eleições na tal da ética na política, né? Todos vão lá na televisão, né, nos jornais, se colocarem como o bastião, né, da ética e dos bons costumes, porque nós fazemos a política diferente. Esse vai ser o grande mote deles. Só tem que a gente uns e outros por aí que já não podem mais, né? A gente tem que reparar que são os mesmos que já estão há muitos anos no governo e são filhos, netos e também os mesmos que estão há muito tempo no governo. Agora, eu acho que é uma função do político, aquele que está querendo se tornar representante da comunidade, criar essa linha direta com o eleitor para que ele, inclusive, o prestigie com os votos e para que ele possa atuar no legislativo para fazer essa reforma. Que eu acho que através da reforma nós vamos promover um equilíbrio que não estamos conseguindo através de dotação orçamentária, de estabelecimento em leis, nada. Vamos mudar o sistema tributário e eu acho que nós vamos ter uma facilidade um pouquinho maior. Talvez seja um termo árido, mas é importante trazer ele à discussão, porque, vê bem, esses representantes que estão aí e este governo que está aí não tem feito isso e parece que não quer fazer. Então, o próximo, a gente vai ter que fazer pressão, vai ter que votar em quem queira fazer essa mudança tributária. Cenira do Boqueirão é para o Pacilo mesmo, finalzinho do programa, porque casos como o do saco de lixo com dinheiro na Praça Mauá, em Santos, nunca foram esclarecidos pela Justiça. Eu já nem lembrava mais disso, viu, Pacilo? Você tem 30 segundinhos aí. 30 segundos. Cenira, essa é uma questão extremamente importante, é bom você lembrar. Relativo àquelas duas funcionárias foram condenadas. Foram condenadas. Teriam desviado o dinheiro dos cofres públicos. Foram condenadas, mas tem que servir de exemplo para que não mais ocorra isso. É bom, viu, Cenira? Parabéns. Está sempre lembrando essas questões. Nós não podemos permitir hoje, na atual conjuntura, que esse tipo de coisa aconteça. Dólar na cueca, saco de lixo com dinheiro, mala de dinheiro no Maranhão e etc, etc, etc. Nós temos que acabar com isso. Nego andando de jatinho, né? E, ética na por política. Tabela, a presidente gastando 28 mil para uma noitinha, uma noitada. Boturão, já encerrou, não deu nem para a gente falar da Copa, das manifestações? Rapidamente. 20 segundos para você. Eu ia colocar a questão, vai ter ou não vai ter Copa? O governo está Vai preocupado. ter Copa? Claro que vai ter Copa. A Dilma já mandou um recado lá, mandou reunir os ministros, porque ela mas está o Brasil preocupada. Vai pegar fogo. Principalmente. Eu acho que vai incendiar. Vai Principalmente incendiar. devido à manifestação aí do final de semana,
aniversário de São Paulo, né? Com uma Foi. pessoa morta por policiais Que vai depois da ser, o manifestação. caso vai ser esclarecido aí pela Polícia Militar, Espero né? que sim. Precisa cuidar, precisa se conter, né, os exagerados, mas, né, devagar com a dor. Né? Estamos fechando aqui o painel debate, sexta edição, estouramos aqui já o horário. Agradecemos sempre aqui a nossa Olívia Pérez, nosso Francisco Passilo, também o Heraldo José dos Santos, a você que nos acompanhou mais uma vez. O painel volta amanhã sempre 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. E às 10 da noite, na sequência do JB, o nosso painel regional. Tchau.